Sabe, ao longo do tempo, né, o que é o poder do corpo quando, né, desbravar as pessoas através dele, o que interpretam da magreza, o inferno que fazem da magreza, atribuir miséria, doença, a quantidade de inveja quando isso implica em volume, né? Olhar as pessoas, o que virou saúde e doença, apontar deficiência entre assimetrias quando a gravidade de quando aparentemente saudáveis, né? Como se fossem espécies entre linearidades, né? O que virou desbravar linearidade genética ou assim apontada, né? Entre doença aparente e não necessariamente. E o valor do volume, como eles interpretaram ao longo do tempo, né? As conveniências de inclusive terem prazeres e buscarem prazeres, inclusive descabidos, perante pessoas que, quando sob o poder de alguma aquisição social, né? Caso fosse ainda só isso, né? Que são relações gravíssimas, fingidas de religiosos e culturistas tribais, né? Como eles determinam a morte, né? Corrente, a morte aguda e a morte crônica, né? O que implica já entender, né, o que era desbravar a lacuna dos fracassos de fingidos pais e filhos aqui em matéria-prima, como o desincesto e as redes de prostituição e os cruzamentos literalmente mortiferantes, né? Perante, inclusive, quanto mais porcos, quanto mais proibidos, quanto mais descabidos, antissociais, parasitológicos, coisas muito que são capazes de fazer por dinheiro, caso um limite de volume, sustentabilidade de dinheiro e teoria golpista, né? De grupos a dizerem que a base é instituída cedo, né? Sob deficiência de o masculino ou feminino ou qualquer coisa, blá blá blá, né? Também não resolve o que apontaram como justificativa a quem, né? Potencializar e dessegredar, né? Colocar consciente a quem justifique a conveniência do comércio, do golpe sobre golpe, quando isso satura ou isso entre perto, que virou teoria de consultórios caríssimos, né? De vãs descabidos ou tudo sobre, né? Etiquetado ou literalmente desetiquetado, né? As conveniências do que inclusive mais buscam, pagam caro, né? Para terem liberdades multi-institucionais a quem justifique o valor de causa e efeito de instituição e pecadeiro e pró-desvocacionalizado que de fato acharam vocacionalizar, né? A desnaturalizar como pró-monoteístar interesses, cumulativismo, diz que pelo cumulativismo, né, os imundos totais, o que torna inconveniência de falsos não praticantes ou unilaterais, né, que vão se multi-alternativizando aos interesses a quem agudos, né, serem sempre necessários ou sustentarem compensações a quem atribui miséria da favela como de reinados, né? E que todos, se pudessem, mais fariam, né? O que vira negligência não escancarado e escancarado de inafiançável paradoxo do que pergunto, do que busco, si mesmo fazem, né? Você já não acabou de fazer? Você já não acabou de tocar a mão? Você já acabou de molestar? E aí? Né? Que virou a jogatina multidegustativa de não ter penas sobre penas, né? Quem trabalha, para que esse trabalho? Para que se come e caga, né? Questões tais quando num dado momento você, né, achar o que é se tornar participativo perante o fator social, adquirir alguns modismos de frequentar instituições, calendários que se fazem, né? Rotineiros entre religiosidade não necessariamente, que virou, né? Uniformizar e desuniformizar as conveniências, ou que dão direito de, né, camuflarem em tons, né, até
carnavalesco, que é o paradoxo da carne ou qualquer coisa assim. A quem justifica independente do que come, de como sexualizam, percepção de praxes, de teoria, de prática, tudo uma merda muito grande. Né? E que num dado momento, né, o que é você estar em trânsito sobre uma condição de não necessidade, não perceber quando está sendo apontado, descabido, mal visto, sujo, limpo, quando a necessidade, ou mesmo entender a exata das coisas que subsistencializam, né? Que é ter olhos atrás, que é andar com quem, né? Andar e não andar, né? Diga com quem andas, direi que tu és, ou qualquer coisa. Quando num dado momento o telefone, né? A quem justifica ouvir as conveniências, marcar, chegar, não chegar, e que virou poder de imagem, né? Antes e depois da televisão e a gravidade das redes sociais sobre o paradoxo da pornografia, o direito que ganharam de relacionarem e não necessariamente só trabalhar, utilizarem as quatro paredes, né? Sobre vários critérios de liberdade, o que seriam algumas etiquetas lógicas que no mínimo se torne organização de trabalho, que o fardo do outro não venha nas suas costas, um descabimento desnecessário, uma hora tudo cansa, uma hora precisa de vestir, precisa de estar nu, tem que adoecer, né? Que virou tal de zona de bate-papo, que o tempo do computador aparentemente era poluído, tal da informatização, né? Trabalhar, sei lá, qualquer coisa meio televisão mais celularizado, o que já era quem, né? Entre vigiar a vida dos outros, o que virou crime, ou direito, ou né, o que o vício, a quem hábito, né, camuflaram de condições sociais que devam ser ainda muito mais estimuladas. Que todos se fazem, né? Teoria de que são vendidos, se não for assim, não funciona. Né? O que virou a gravidade, né? Quando num dado momento você fala, Facebook, quem interpreta a roupa de atividade física, o tecido, a forma do corpo, os volumes, que virou modística, inclusive absurdamente milionário, e por vezes apontada vergonhosa, né? As elites ganhando caríssimo, né? Os fundos de lojas que não devia aparecer, e o que virou, né? A quem justificar quando não estética mortífera, entre lado direito e esquerdo, aqui em centro, né? Privado, público, qualquer coisa assim. Questões tais, né? Quando no Facebook ou num dado momento você, né? O que são aulas, né? Possibilidades, temperaturas, uniformes, não uniformes, angularizações, né? Não necessariamente sexuais, quando pré-sexuais achadas suficientes, num dado momento interpretar o corpo e a construção, e quando isso não é visto, ou mesmo não é conveniente ser interpretado e multiprostituído, com os que viram direito de entrar e sair, fazer o que bem querem em uma classe milionária, muitos, né? Continuarem cobaiando, inclusive os mais sem classe possíveis, indecifráveis. Senta o rabo na coisa sem saber o que faz, ou o que virou campos de guerra muito bem conhecedores. As conveniências de achar que o feio não está fazendo, o etiquetado familiar, o fingido naturalizador, que comem todos nas casas e etiquetam uma parasitologia familiar como se fosse algo mais naturalizado, mais conquistado, não apedrejado perante que vira, né? O alongado, desalongado, inquisitivo, né? Paradoxo do viado, ou muito ativo a quem justifique abrir as portas de igreja, não abrir as portas de igreja, e entre ateus, inclusive, as conveniências de não igreja, quando igreja, nem igreja, né? Quando num dado momento, né, você vê que todos faziam, já andavam com aquilo tudo, entre que são leituras, revistas, hábitos de escrever, né, deixar que fotografe ali, aqui, ou em alguma festa, ou nem ir em nenhuma delas, e achar que muita coisa estava em aberto e descabido, o que é tempo e destempo, né? Intitulada a força entre repetição maior e repetição menor, é quem justifica intermitência, somatórios, truncagens, piramidagens, aeróbio, anaeróbio, isocinético, isotônico. A quem decifra esses demônios em verticais e horizontais, a incongruência dos obreiros e a terra plana,
que pior se faz quando oca e ainda redonda. Caso tivesse o mínimo de discernimento de base e baixasse o cu pela necessidade das planificações que convidam um entendimento suficiente entre margens, limites de alturas, casa que em rua trabalho, que dataram departamentar a grosso modo, que virou a gravidade da casa da rua para casa, quem atribuir quintal e não necessariamente, né? Sobre espacial, rural, pró-rural, reversa. Quando num dado momento, tal de Orkut, né? A quem decifrasse aquela bosta, um pouco daquilo, não entender nada, posta qualquer coisa, ou larga pra lá, não fazia nem sentido. Uma coisa virtual, que já era rotina totalmente, né? Que é responder ou não responder, somar mais coisa, né? Que não era para ganhar dinheiro, que não fazia nem sentido aquilo, nem ganhar dinheiro, nem nada, nem pagar rede social para ter essa merda. E quando num dado momento, Facebook, né? Você postar, e no YouTube também poder gravar alguma coisinha, o que virou descabimento do Instagram, ou dizer para alguns que é facilidade. Eu já vi toda a desgraça que encontram em todos eles e tudo mais, como inclusive o WhatsApp. O tudo quanto é merda, a possibilidade que você tem de fazer no YouTube. Ou mesmo, né, tem encontrado o fato de poder registrar um pouco mais e adequar paradigmas, paradoxos, né? De imagem, não necessariamente o que se veja de qualquer maneira, porque sim, porque não, né? Quando num dado momento o que virou, que para o que tem que fazer para não serem delinquentes perante o trabalho funciona o dia todo, existem fusos horários, existe registrar em algum horário para que seja visto, alguém está fazendo alguma coisa, não necessariamente tem que ser visto. Tudo é feito para não favorecer estudo, bom entendimento, responsabilidade, e sim sexo bizarro, toda forma de infidelidade, que tornou uma desgraça muito grande as conveniências dos cênicos, entre mandar os pedaços, quando nem pedaços querem mandar, ou ainda todo escancarado, né? A infidelidade total e fingidos de devotos em relacionamentos, ao paradoxo da distância, para também vigiarem o tempo todo. Que a criminalidade e a infidelidade é tão grande que o enquadrilhamento por grupo foge, o que virou a quem decifrar o oral, anal, genital e tudo que são capazes de inventar, literalmente montagem, né? Mas quando são montados ineditamente, isso é uma coisa bem importante de dizer, né? Independente de bombas nucleares e alturas e profundidades que fizeram tecnologias, né? Para roubo total, prioritariamente, e aos degustadores dos proibidos escancarados. Literalmente deficientes, fracassados, monstruosos. Aí quando aparentemente o trem já tinha avançado e nem era, não fazia nem diferença, né? Quando você precisa mapear um espaço, está aterrissado nele, a complexidade de direcionar as coisas. Quando se acha que o humano é gente. Enquanto se acha que ainda encaixa a escala de bicho. A tudo que são capazes de fazer. Aí quando você se depara com algumas questões, o que vira, né? Dizer que precisa ser perdedor e não necessariamente entre as liberdades e qualquer possibilidade perante a imagem, vestida como nua, para desbravar um pouco mais gravidades, o que vira. Ei, tudo bem? Boa noite, querido. Boa noite. Só falando aqui, tudo bem? Certíssimo? Tudo bem. Aí, quando você se depara com situações tardias e se sentir literalmente, né, com uma quantidade de inéditas, e ter que se sentir ridículo, o que nem era para ser também, né? Que vira conveniente se tornarem separados e fingir que são causas maiores, e entender de fato que o humano é literalmente infiel, corrupto, e o que virou a bizarrice de, né, sexo à distância, né? Ou o que vira você parar para entender o que é quem olha, o que é perto, né? O que as quatro paredes, a conveniência do outro dia, nem quatro paredes ou toda a porcosidade descabida que implica, que alarma muita atenção, muita gravidade mesmo.
a ser destruído, ser dificultado, porque a irresponsabilidade é tão criminosa, além de qualquer capacidade produtiva, que virou todo estímulo prostituidor, caso fingissem, inclusive fingissem que trabalhassem, né? Que não roubaram e que a coisa não acontece em todos os lugares, que destitui a liberdade de quem adquire liberdade, que também pode se encontrar um amor em qualquer lugar, principalmente quando você é solteiro, se paga as contas, mas, né? Que virou, caso homossexuais pensassem a gravidade ou a responsabilidade de lutarem por isso, sem corrupção e percebido que seria desacato, ou caso, né, de onde não tivessem saído, que é o fracasso heterossexual que justifique, né? Que tem que voltar para casa, voltar para a igreja para dizer que nunca foi igreja, e ainda pegarem os filhos dos outros sobre toda porcosidade de cara, e que caso não quisessem miséria e cuidar de fato, se versáteis mesmo fossem, resolveria todo o fracasso desumano, até porque racistas não seriam, ao swing total da porcosidade imunda, caso de fato pagassem as contas ou olhassem nu, e para que se tornam vestidos, né? Já seria um uniforme facilitado para eles dar conta de prostituírem além de toda a capacidade do tempo, né? Esses porcosos, e ninguém ter que pagar parasitologia, nem cuidado, nem doença, nem porra nenhuma a quem atribuía qual vantagem de profissão que se torna mais cara, mais particular e de fato entra em extinção. Para ver qual portador assintomático faz uma amostra se tornar falseável e não necessariamente, né, acreditada em verdade, já que a guerra psicossomática já saturou os fingimentos totais, os enquadrilhados em encostar nas costas do outro, dizer que o recurso sempre favorece, sempre tem, sempre sobra, matando ou não matando, morre-se, né? Morre-se ali, achado, né? Roubado. Quando você lidar com algumas situações de efeito dominó, que mesmo te enclausuram, amortecem, destroem, como são capazes de estimular qualquer idade. Se é o mais velho, faz o que fazem ao mais novo, caso tivessem pai e mãe, inclusive, e fossem menos demonizadores, né? Caso entendesse um pouco de céu, aterrissagem, qualquer coisa assim, né? Quando a virtualidade mesmo impõe a melhor observadora a determinar a função final desta porcaria, que não responsabiliza, não dá prazer algum e mesmo convida para que tamanha velocidade. E mesmo quem acha que uniformidade global não implica um estupro na cama de quem, que todos são golpistas, querem as próprias entranhas e fingindo por vezes, né, parcialmente tolerarem o outro há algum tempo, ou tanto tempo que estouram inclusive não caberem na própria cama e precisam de revolução para caberem no mundo. A quem justifique reforma, protesto, testemunho, todas essas merdas, né, que num dado momento encurtar caminho ou mais se tornarem agudos e aproveitadores na saúde e doença, na doença constante a quem atribui curandeirismo de saúde para ser tocado pelo outro, é que simulam, né, milagres, inclusive quando a foda é boa, proctologia, ginecologia, ou a quem justifique qualquer tocante descabido, né, que assim etiquetaram também, né, ser sexo direto ou indiretamente mais proveitoso, que faz, né, vira disciplina de muitos ir ao médico. Então, questões tais quando a gente se depara com algumas situações de gravidade, né? Foi passivo seu erro, até na delegacia. Seu problema é você tá aqui, mas você não devia nunca ter feito. Tipo assim, se fosse aquela, já teria matado mais um. Porque quando podia chegar a ter matado e lá matar na porta de qualquer um e ter explodido aquela delegacia, aquela velha, inclusive, né? Achar que velhinho na delegacia é bonzinho, não são matadores, como nem delegacias nunca precisaram, né? Justiça não existe em lugar nenhum. Questões tais quando, né, novinhos a quem velhinhos, de dizer que se é bom numa coisa tem que ser ruim na outra, ou assim sobrar, porque se não mais ajudar a custear ou mesmo se tornar independente, não, que virou porcosidade feminina como masculina escancarada e ainda mal etiquetada de gêneros, né? E as conveniências do 24, do indefinido, né? Principalmente no tocante a quem estimularam prazeres de idade metabólica variável, idade biológica variável.
quando você se deparar, o que é o reducionismo sideral jogado a infinitivo de tela e até onde se virou racionalidade e direitos de causa e efeito, acharem facilitações entre tela, o que uma tela convida e desconvida, né? Entre corpo inteiro, pedaço, pernas abertas, pernas fechadas, diálogo, sem diálogo, melhor porque sem diálogo, sai mais barato para quem? Nível de descabimento ridículo. Caso tivessem responsabilidade sobre essas coisas, o que virou mesmo muito grave. Além da condição da fotografia parada e de toda impostação de montagem, teoria de Photoshop e os caralho a quatro, né? Que a maioria sempre vive e ficam etiquetadas quando temos que amadurecer, pagar mico, em relacionamentos que às vezes nem pagamos, só que quando você olha para trás e tiver um bom senso crítico, né? Verá depósito de porra, desde um beijo na boca, quem é o viado, qual a pedofilia que praticou, qual cu que já deu e já chupou, verá fio terra dos outros, laboratório de doença, quando aparentemente a herpes, uma doença infantil, acontece, ou quando dois corpos se cruzam, existe a reagência de dois corpos, né? O que é um terceiro corpo entre os dois, ou parasitologia, quando isso vira deficiência aparentemente saudável, aparentemente aceita. Se tornarem praticantes de tudo isso, não importa qual deficiência. Quanto mais sujo e mais porcoso, melhor, ainda que tenha essa guerra de qual que é o mais, a qual incomoda dizer que é mais bonito, feio, mais cheiroso, que a porcosidade é muito tenebrosa, é muito grave.